dia a todos, né? O objetivo, então, como eu já tinha comentado aí com vocês, é apresentar a minha experiência que eu tive, né, lá em novembro, na reunião do IETF. Foi a 91ª reunião deles, então, ou seja, né, tem em torno aí de 30 anos que eles fazem essas reuniões, tá? E são 3 aí por ano. Então, eu vou explicar o que é o IETF, o que são essas reuniões, por que eles fazem isso. E o mais importante, né, é incentivá-los a participar também. Então, principalmente, né, vocês aí da área de redes, quem for seguir aí na carreira, eu acho que é um ambiente que a gente tem que frequentar, é algo que a gente tem que participar, e é bastante interessante, é bem legal aí na nossa área, ok? Bom, então a nossa agenda aí hoje, primeiro eu falar um pouquinho que é IETF, quem já teve aula comigo sabe, né, do que é, mas a gente lembrar aí um pouquinho. Vou explicar esse programa que eu participei, que é esse Fellowship, tá, da Internet Society. Vou falar como é que ele funciona. Inclusive a inscrição para o próximo evento acaba nesse domingo, né? Vai ser o evento de março de 2015. Tá? Vou falar sobre o IETF que eu participei, que é esse 91. Né? E por fim, o que é que vocês podem fazer para participar também. Né? Então, vou começar aí primeiro com esse videozinho do Nick BR, que vários de vocês já assistiram, explicando, né, o que é então o IETF. Quase todo mundo já ficou chateado porque comprou um equipamento com um tipo de tomada elétrica e não conseguiu ligar no quadro onde as tomadas eram de outro tipo. Algo tão simples como o jeito de interconectar 2 ou 3 fios elétricos pode nos dar muita dor de cabeça. Na internet, temos milhares de empresas fabricando equipamentos, criando softwares e prestando serviços. A internet é realmente muito mais complicado do que uma tomada elétrica, mas ainda assim funciona muito bem. Isso só é possível porque existem padrões tecnológicos. Padrões são apenas regras sobre como as coisas devem funcionar, permitindo uma uniformidade necessária para que trabalhem em conjunto. Os padrões usados na internet são criados por um grupo chamado IETF, ou Internet Engineering Task Force. No português, podemos traduzir para Grupo de Trabalho de Engenharia na Internet. O IETF é formado por gente que vem de provedores e fabricantes de equipamentos, por pesquisadores, professores, estudantes e outros. Basicamente, qualquer um que estiver interessado pode participar. Vamos conhecer algumas dessas pessoas. Márcia é professora e pesquisadora na área de redes e internet. Algumas das tecnologias em que ela está interessada só serão utilizadas por nós daqui a 10 ou 20 anos. Mas para fazer um bom trabalho, Márcia tem que estar atenta também à tecnologia que é usada hoje na internet. Por isso, Márcia participa do IETF. Além de encontrar outros pesquisadores, ela tem a oportunidade de contato direto com fabricantes de equipamentos e provedores. Ela mantém-se a par dos desafios presentes, enquanto também olha para o futuro. Assim, consegue ser uma professora muito melhor. Márcia colabora em alguns grupos de trabalho, contribuindo com seu conhecimento para a solução de problemas e para o aprimoramento das tecnologias da rede. Ela sabe que a transferência de tecnologia das universidades para as empresas é algo bom para a sociedade e fica muito satisfeita por poder fazer parte disso. Carlos, por sua vez, é dono de um provedor que atende alguns milhares de usuários operando em cidades do interior. Ninguém conhece as dificuldades técnicas na operação de um provedor internet como ele. Muitas vezes ele tem ideias que poderiam simplificar seu dia a dia, mas exigiriam mudanças no funcionamento da própria internet. Por isso, Carlos participa do IETF. Ele quer ter certeza de que os problemas enfrentados por provedores como o dele estão sendo levados em consideração na criação de novos padrões tecnológicos. Acho que muitas vezes o pessoal acadêmico não conhece tão bem o dia a dia e que os fabricantes de equipamentos nem sempre conseguem representar fielmente os interesses de seus clientes. Já o Paulo é da equipe de engenharia de um fabricante de equipamentos de rede. Eles sabem que têm que estar inseridos no grande ecossistema da internet para poder sobreviver no mercado. Sabem que sua tecnologia tem que funcionar em conjunto com tudo que já existe na rede e com o que virá no futuro.
Por isso, Paulo participa do IETF. Atualmente, ele contribui ativamente no grupo HomeNet, que trata dos protocolos necessários para uma rede residencial, num contexto em que há cada vez mais dispositivos conectados, em que o IPv6 e a internet das coisas são o dia a dia. O principal produto da empresa de Paulo são pequenos roteadores domésticos, e dessa forma ele pode garantir que funcionarão bem. Ele também garante que a realidade do mercado nacional será contemplada pelos novos protocolos. O IETF trabalha com padrões abertos. Isso quer dizer que são criados num processo aberto de participação de todas as partes interessadas, o que prioriza o mérito técnico das decisões. Quer dizer também que os padrões estão disponíveis publicamente, livres de royalties ou outros impedimentos, permitindo que qualquer interessado os utilize em seus produtos. A adoção desses padrões é voluntária, mas todos os utilizam. Isso acontece porque eles funcionam, são baseados em soluções testadas e porque são criados num processo de consenso aproximado. Não são como os padrões para as tomadas elétricas e tantos outros, que são obrigatórios e ainda assim causam problemas. Para participar do IETF, basta entrar no site www.ietf.org. Lá estão listados vários grupos de trabalho diferentes, divididos em áreas, cada um cuidando de um assunto em particular. Os grupos são criados para resolver problemas específicos e normalmente deixam de existir depois que terminam seu trabalho. Na página de cada grupo há uma descrição de seus objetivos. Há também um endereço para uma lista de e-mails e links para os documentos que o grupo está discutindo. Uma vez que você tem escolhido os grupos de que quer participar, basta assinar as listas de e-mail e começar a interagir. É importante que você leia as mensagens por alguns dias para entender como as coisas funcionam e só então comece a contribuir. O trabalho é feito em inglês, já que há gente do mundo todo envolvida. Não existe um processo de registro ou afiliação formal ao IETF e não interessa muito de que instituição você vem. Você será valorizado pelo que disser, pelo mérito técnico de suas contribuições. Nas listas, a discussão gira em torno de documentos chamados drafts, que numa tradução livre significa rascunho. Um draft pode ser uma proposta para um novo protocolo ou padrão tecnológico, uma proposta para melhorar um padrão existente ou para um documento informativo. Uma vez que um documento seja aprovado, ele passa a se chamar RFC ou Request for Comment. As RFCs são o principal produto do IETF, os padrões usados na internet. Os participantes do IETF também se reúnem presencialmente 3 vezes por ano. Geralmente essas reuniões são na América do Norte, Europa ou Ásia, mas é possível que em breve haja também reuniões na América Latina. Não se preocupe se você ou sua empresa não podem pagar os custos da viagem. É possível participar ativamente do IETF apenas pelas listas de e-mail. Além disso, a Internet Society oferece algumas bolsas para participantes que atendem a determinados requisitos. Então é isso. Você já sabe por que o IETF é importante e já sabe também como começar a participar. Acesse www.ietf.org e comece hoje mesmo. Bom, pessoal, então o site que ele comentou do IETF é esse site aqui. Eu vou comentar algumas coisas que ele falou ali que são, né, bastante importantes e interessantes. Primeira coisa, quem pode participar do IETF? Então, qualquer pessoa interessada, qualquer pessoa relacionada à área de redes. Então, uma coisa que vocês perceberam que ele falou, que pode ser pessoas tanto da área acadêmica, quanto do setor, né, de empresas, quanto qualquer pessoa, enfim, qualquer pessoa interessada nos protocolos e padrões de internet. E uma coisa importante quando a gente chega lá, é que, se vocês depois quiserem ver o crachá, né, o nome da pessoa é muito mais importante do que a empresa ou a instituição de onde que ela vem. Eles põem aqui só a título, né, a empresa ou a instituição, mas uma letra bem pequena. Por quê? Porque o objetivo lá é você ser a pessoa, você mesmo, e não um representante da sua instituição ou um representante da sua empresa. Então eles valorizam muito essa questão. Eles não querem que você vá lá como, eu sou o fulano da
Google, eu sou o fulano da Cisco, né? Eles querem que você vá lá como fulano. Então é você, as suas ideias, tá? Não que você venha representando alguma organização ou alguma empresa. Então essa é a primeira questão importante, né, sobre o IETF. Aqui na página tem todas as informações referentes ao IETF, né? Principalmente essa coluna aqui na esquerda, você tem o que é que eles são, qual que é a missão, né? A questão aí dos processos desses padrões, vou comentar ainda mais um pouquinho sobre os documentos também. A questão também dos working groups. Então o IETF ele trabalha naquelas áreas de interesse que falou no vídeo, e dentro dessas áreas existem os grupos de trabalho. Eu também vou apresentar aí, né, que tipos de grupo que tem hoje. Aqui eles falam um pouquinho das reuniões, né? Então se vocês repararem aqui, a próxima, que é esse IETF 92 aqui, vai ser em Dallas, tá? Março do ano que vem. Aqui já vai ter indicando, né, que a 95 vai ser em Buenos Aires. Então 2016, no vídeo ele comenta, né, que provavelmente vai ter reunião na América Latina, mas acabou já de ser definido nessa última reunião que vai ter essa reunião de Buenos Aires, então no início de 2016. Então existe um movimento grande dentro do IETF para trazer as reuniões para o hemisfério sul, tá? Inclusive eu conversei com o pessoal da Internet Society, eles têm muito esse interesse, e principalmente a América Latina e a África participem mais dessas reuniões do IETF, tá? Para não ficar aquela coisa, né, polarizada no hemisfério norte, principalmente Europa, Ásia, né, e Estados Unidos. Então tem, como se diz, um momento, pessoal, para participar do IETF é agora. Então assim, tem muito incentivo, tem muito interesse. E o que eu acho que é mais importante no nosso caso aqui de Cefet é que nós somos uma instituição acadêmica, mas que tem um interesse muito grande em fazer coisas também voltadas para o mercado. Nossa instituição aqui não é aquela instituição 100% acadêmica, é uma instituição que tem uma preocupação de se relacionar mais com o mercado. E isso é muito o perfil do que acontece no IETF. Por quê? Porque lá tem pesquisadores, mas tem o pessoal de mercado, e quando eles vão construir esse material aí de padrões, etc., eles têm muito essa preocupação de fazer coisas que peguem o melhor da academia e o melhor do mercado e tentar juntar isso. Então eu acho que o nosso perfil Cefet, ele é muito condizente com esse perfil deles também. Então eu acho que seria extremamente interessante a gente também ser mais ativo, então, no IETF, tá? Deixa eu voltar aqui para... Então é interessante, eu quero chamar a atenção qual que é a frase deles, né? Qual que é o grande objetivo. Então eles falam, né, the goal of the IETF is to make the internet work better. Então a ideia lá, né, e isso é claro quando a gente conversa com as pessoas lá, todos têm um objetivo comum, é fazer a internet cada vez melhor, tá? Então isso é muito evidente, o pessoal é muito sério no trabalho que eles fazem. É interessante também que eles não têm uma certa vaidade de querer falar, nossa, esse padrão fui eu que fiz, porque não existe isso lá, é um trabalho muito conjunto. Então você até pode propor uma ideia, mas com certeza a sua ideia vai ser discutida com um monte de gente, a sua ideia ela vai ser, vão ter críticas, vão ter sugestões de melhoria. Então tudo que é construído lá no IETF envolve uma série de pessoas. Então isso é que é bacana, não tem nada lá que é produto de alguém sozinho. Então as pessoas lá, elas são extremamente colaborativas. Não tem essa questão, eu que fiz esse padrão, isso é meu, né? Nada disso. Você pode lançar a ideia, mas a sua ideia ela vai ser discutida
repensada por várias pessoas. Então eu pessoalmente acho isso extremamente interessante. Eu gosto dessas coisas que são colaborativas. Eu acho que, né, aquela máxima de que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Nesse caso são várias cabeças pensando mais do que uma, e com aquele objetivo de fazer a internet melhor. Então, né, eu não sei se é porque eu sou da área de redes e porque a minha formação, ela meio que caminhou junto aí com o crescimento da internet, mas eu sou apaixonada por redes, sou apaixonada pela internet. E acho realmente que a internet, né, tem, é claro, como tudo na vida tem o seu lado ruim, mas ela tem um lado aí maravilhoso de realmente fazer muita coisa pelo mundo em geral. E esse espírito é muito claro nas pessoas que trabalham lá no IETF. Então isso eu acho extremamente interessante. Quem acredita também nessas ideias, eu acho que tem que participar, né, também do IETF. E aí, onde começar? Né? Tem uma página específica, porque eles chamam aí de newcomers, né? Tipo, seriam os calouros, né? Entrem aqui na página. Vou colocar aqui. E outra coisa que é interessante, às vezes a gente tem um preconceito aí com relação a ser novato, né? Ah, você é calouro, né? Você chega aqui no Cefet, tem o tal do calouro, e às vezes é uma conotação assim pejorativa, tem gente que às vezes fica incomodado em ser calouro, né? Lá no IETF é interessante que eles se preocupam muito com quem é calouro. A começar no crachá, se vocês repararam, tem uma fitinha aqui embaixo que fala, né, que eu sou caloura, eu fui caloura nessa reunião. Então, ou seja, é importante você mostrar isso, por quê? Porque quem já está lá, quem é experiente, eles costumam colocar um smile, aquela carinha, aquela bolinha com um sorriso, indicando que eles gostam de ajudar os calouros e que eles estão disponíveis para esclarecer dúvidas, para ajudar quem está chegando. Então, é uma cultura realmente interessante. Quem é novato, né, eles valorizam que você mostre isso, e eles valorizam também ajudar essas pessoas que estão chegando. Então a receptividade no IETF, ela é muito boa mesmo. O pessoal, eles têm interesse que novas pessoas cheguem, e eles têm muito interesse em compartilhar aquilo que eles sabem, eles têm interesse em ensinar essas pessoas que estão chegando. Tanto que eles mostram isso no próprio crachá. Todo crachá que você vê com a bolinha lá do smile, né, a carinha feliz, são essas pessoas que estão dispostas a ajudar. E são muitos. Eu cheguei lá e vi muitos mesmo, fazem questão de colocar esse símbolo no seu crachá para mostrar principalmente para os newcomers, né, nos novatos, que eles estão disponíveis a te ajudar. Então isso também eu achei muito bacana, né? Porque normalmente a gente está acostumado do calouro não ser muito bem recebido ou não ser tão bem acolhido. E lá o calouro é muito bem recebido, muito bem acolhido, tá? Então essa página aqui, que ela é especial para quem quer começar a vida aí se envolvendo com o IETF, tem um videozinho também falando algumas coisas sobre as reuniões, alguns comportamentos que existem lá. As reuniões, elas são bem interessantes, eu vou falar um pouquinho depois, mas aqui você vê tudo. A estrutura do IETF, como que é a participação, essa questão aqui de programa de mentores. Então todo mundo chega lá, pode pedir um mentor. Então, no caso, eu digo um mentor da Alemanha, que é uma pessoa super envolvida em vários grupos de trabalho, então foi extremamente interessante interagir com ele. É uma pessoa extremamente experiente nos grupos de trabalho do IETF. Ele, inclusive, é líder de um dos grupos e participa em vários outros. Então, é uma pessoa extremamente ativa dentro do IETF e passou muita informação sobre a sua experiência para mim. Então, foi uma coisa extremamente interessante.
Aí tem aqui, né, como começar, que eu também vou comentar mais na frente o que é que vocês precisam fazer, como participar de um desses encontros. Então, como vocês viram no vídeo, eu já comentei também, são 3 encontros por ano, normalmente março, julho e novembro, tá? Quando acontecem esses encontros. E as questões aí dos documentos, né, questões aí dos recursos, e aí vem falando um pouquinho das RFCs, né, que são os documentos mais importantes, que são os produtos gerados pelo IETF, tá? Então depois, né, eu gostaria bastante que vocês realmente viessem nessa página, vissem esses materiais, né, assistissem ao vídeo, leiam o material, tem muita coisa bacana e aqui explica, né, passo a passo, como fazer mesmo para se envolver, tá? Então, tem essa página aí. Bom, então só para falar um pouquinho aí de hierarquia, né? O IETF é esse retângulozinho aqui que vocês estão vendo à direita, tá? Ele está dentro de uma hierarquia que faz parte da Internet Society. Aqui em cima eu vou falar um pouquinho da Internet Society, que é exatamente o programa que eu participei, porque eles têm essas bolsas de incentivo para participação em reuniões do IETF, ou da própria Internet Society. Se vocês entrarem no site da Internet Society, eles também têm vários encontros, e eles o encontro da Internet Society, ele envolve questões mais de governança da internet. O IETF, ele é o braço mais técnico. Então, vocês podem às vezes se interessar por um ou por outro, ou pelos dois, né? Eu pessoalmente participo dos dois. Então tem questões aí da administração da internet, que aí é essas questões que são discutidas lá na Internet Society. Não sei se vocês sabem, mas no início do ano que vem, toda a discussão que está gerando agora, por quê? Porque no início do ano que vem, a administração da ICANN, que é o órgão responsável principalmente pelo controle de domínios, né, da internet, ele vai deixar de ser associado a uma empresa americana. Então hoje ele é ligado a uma empresa americana, ele tem que obedecer às regras do estado da Califórnia, tá? E existe uma discussão muito forte no mundo todo com relação a transferir a ICANN para um controle mundial. E assim, pode parecer simples, né? Mas não é. Então, são discussões que já vêm acontecendo já há algum tempo. Nós, como estamos agora em dezembro de 2014, esse contrato vai ser finalizado, se não me engano, agora em março de 2015. Então, como se diz, as discussões agora estão bem calorosas, porque está no momento de decidir o que vai acontecer a partir de março de 2015. Então, tem muita coisa interessante também acontecendo na Internet Society, tá? E vocês também podem se associar à Internet Society, participar dos fóruns e acompanhar essas discussões que estão acontecendo. Inclusive, agora, no final de novembro, aconteceu o encontro da Internet Society daqui do Brasil, em São Paulo. Então, tem vários lugares no mundo onde essas discussões estão acontecendo, e a nossa foi agora, finalzinho de novembro, em São Paulo. Então, dentro dessa estrutura tem a Internet Society, tem o braço que é a IAB, e as duas ramificações aqui, uma é o IETF e a outra é o IRTF. Qual que é a diferença? Então, o IR, esse R aqui é de Research, é o pessoal que está pensando, né, do que vai ser da internet daqui a 10 anos, por exemplo, daqui a 20 anos. Então, é o pessoal que está pensando bem lá na frente, o que vai vir de novo, tá? E o IETF é o pessoal que está discutindo mais o que está acontecendo agora, o que a gente precisa solucionar agora. Então, é mais o pessoal, né, do presente. Então, enquanto o pessoal do IRTF é o pessoal do futuro, o pessoal do IETF é mais o pessoal do presente, o que é que está acontecendo efetivamente em termos de internet que tem que ser feito, padrões que tem que ser pensados, o que é que tem que ser resolvido. Então, dentro do IETF,
a gente tem essa gestão aqui dos grupos e das áreas, né, que é o IESG. Essas áreas que comentou ali no vídeo, né, eu também posso mostrar que áreas que são essas. E dentro de cada área existem esses GTs, que são os grupos de trabalho. Então, como que funciona a reunião do IETF, essas que acontecem aí 3 vezes por ano? Durante uma semana, tem um calendário intenso de reuniões. Mais ou menos, cada grupo tem uma reunião, em torno aí de 1h30, 2 horas. Uma ou mais. Então, eu participei, por exemplo, de um grupo que teve uma reunião só durante a semana. E tinha outro grupo que tinha 2 reuniões. Então, mais ou menos, aí, só para vocês terem uma ideia, esse grupo vai encontrar aí, então, em torno de 1h30, 3 horas durante essa semana. As discussões mesmo, elas acontecem mais online, durante a troca aí dos e-mails de cada mailing list. Então, se você tem interesse em algum grupo, você tem que assinar essas listas de e-mail, também não tem, qualquer um pode assinar essas listas. Você vai começar a receber os e-mails dessas discussões que eles têm. E lá no IETF, nas reuniões presenciais, eles usam esse tempo da reunião, principalmente para apresentar as ideias novas e discutir um pouco, né, mas não são muito reuniões de troca de informação, de muita discussão, não. São mais reuniões assim, de apresentação das ideias que estão, por exemplo, das ideias novas ou que já estão sendo discutidas nas listas de e-mail. E um ou outro pode esclarecer alguma dúvida, às vezes, que tem a respeito dessas ideias que estão sendo discutidas na lista de e-mail. Então, não existe nenhum processo decisório durante essas reuniões, tá? Por quê? Porque nem todo mundo que participa das listas de discussão estão presentes fisicamente na reunião do IETF. Então, as decisões, elas não são tomadas presencialmente, tá? Elas são normalmente tomadas virtualmente nas listas de discussão. Bom, então vou falar um pouquinho desses grupos de trabalho que a gente tem que buscar quais grupos aí que a gente tem interesse para poder participar dessas listas de discussão e, melhor ainda, né, poder contribuir com alguma coisa ou gerar aí um draft. Como vocês viram no vídeo, né, o que é esse draft? Tradução literal é um rascunho. Mas seria a primeira fase de um documento do IETF. Então você propõe um draft e esse documento ele começa a ser discutido nas listas de e-mail. Eventualmente você pode apresentar esse draft lá durante a reunião presencial e as pessoas vão começar a questionar essa proposta sua, vão começar a sugerir alterações, vão começar a contribuir, né, para mudar, melhorar essa proposta que você colocar. Então, quais são os documentos, né, que normalmente a gente tem aí dentro do IETF? Então, tudo começa com esse draft, com esse rascunho. Esse rascunho desse draft, ele pode ser a proposta de um novo protocolo, ele pode ser a descrição de algum problema. Então, quem está tendo aula comigo, a gente já falou, por exemplo, da internet das coisas. Então, tem um draft, por exemplo, para explicar o que seria essa internet das coisas. Então, existem documentos que são puramente explicativos, eles descrevem alguma coisa. E existem documentos que são realmente propostas de algum novo protocolo. Tá? E ainda tem outros, que é essa terceira classe aqui, que são documentos de boas práticas, que essa semana apresentei para a turma aqui do terceiro ano, daquelas boas práticas sobre o IPv6. Lembram do PDF em inglês que eu mostrei para vocês? Aquilo ali também é uma forma de documento do IETF, tá? Para propor aí boas práticas relativas a um determinado assunto. Então, vocês, por exemplo, já viram o documento de boas práticas relativas aí à distribuição de endereços IPs. Distribuição e divisão em sub-redes de IPv6. Era aquilo que tratava aquele documento de boas práticas. Então, esses grupos de trabalho, a gente tem tanto grupo
grupos ativos quanto grupos já concluídos. Esses grupos, eles têm uma média de idade aí em torno de 2 a 3 anos. Então, como é que funciona? Normalmente, lá na reunião presencial, eles discutem sobre a criação de novos grupos. Então, começa a surgir determinados temas, e aí esses temas, né, podem ser levados à criação de novos grupos. Então, esses grupos são criados, normalmente tem um líder, né, que eles chamam de chair, working group chair, tá? 1 ou 2 líderes, mais ou menos, tem esses grupos. Aí as pessoas começam tem a criação da lista de e-mail desse grupo, as pessoas começam a se afiliar a esse grupo, a essa lista, e começam a trocar ideias, começam a propor novos protocolos, então começa uma discussão em cima de determinado tema. Então, só para vocês entenderem, deixa eu mostrar aqui que grupos que tem hoje, só para vocês terem uma... Vocês podem entrar aqui na página do IETF e direto para o link aí de Working Groups. Aqui tem os ativos e os concluídos. Então tem 2 listas aqui. Vamos ver, por exemplo, os grupos que estão ativos. E aí eu vou falar de 2 coisas. A questão das áreas e a questão dos grupos. Então são, se não me engano, em torno de 6 a 7 grandes áreas. E dentro dessas áreas tem vários grupos de trabalho. Tá? A primeira delas aqui é a área de aplicações. Então é o pessoal que trabalha na camada de aplicação, propondo aí protocolos principalmente de aplicação. Dentro desse grupo de aplicação temos todos esses grupos que vocês estão vendo aqui, né? Questões aí de aplicações em geral, extensões aí de calendário. Essa reunião aqui, esse grupo eu participo, que é aplicações voltadas para ambientes que tenha restrições aí, principalmente, por exemplo, de energia. Então, a internet das coisas, as aplicações para a internet das coisas estão aqui dentro desse grupo, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que nem sempre a fronteira desses grupos é muito bem definida. Então, pode acontecer de um determinado assunto que vocês têm interesse, ele às vezes pode estar sendo discutido em mais de um grupo. Então existem grupos que eles podem ter uma certa interseção, e aí normalmente quem participa de um grupo também vai participar do outro, exatamente para ter essa interação aí do que está acontecendo em cada um dos grupos, mas eles podem tratar às vezes o mesmo assunto. Não exatamente o mesmo assunto, mas eles podem ter coisas que se entrelaçam aí, né, e essas fronteiras, então, elas não são muito bem definidas, muito bem delimitadas, não. Não, é só esse grupo aqui que pode tratar sobre determinado assunto. Não é assim que funciona, não. Então, vocês têm aqui, né, questões aí de autenticação de mensagem baseadas no domínio. Tem um grupo aqui para falar só da questão aí de uma melhoria do HTTP, que eles estão chamando aqui desse HTTP bis. Questões aí de JavaScript, tá? Então tem vários grupos, todos esses aqui relacionados à questão do nível de aplicação, tá? Essa é uma das áreas de interesse. Aí a gente tem aqui a área de coisas gerais, né? Às vezes grupos que não tem uma área específica. Percebe que o único grupo que está ativo aqui é exatamente a discussão que eu comentei com vocês, da transferência aí da Aican e da Iana, tá? Ou seja, tem um grupo de trabalho só para discutir esse processo de transição. Então a Aican vai deixar de ser ligada a uma empresa do estado da Califórnia, e o desejo mundial é que ela seja de todos os países. Mas isso não é um processo fácil. Para começar, só para vocês terem uma ideia da complexidade disso, vai pensar na questão física. Aonde que a ICANN vai ficar? Em que país? Ela vai estar submetida a que leis? Então,
eu acho, né, que vocês já começam a perceber aí a complexidade da coisa. Tem algumas propostas de relacionar isso à ONU, só que a ONU, apesar de ser uma organização mundial, ela está muito ligada a governos. E não é isso que a Internet Society, por exemplo, quer. Ela quer uma governança que eles chamam de multi-stakeholder, ou seja, que envolva governos, que envolva empresas, mas que envolvam usuários. Então isso é complexo, né? Então tem um grupo de trabalho só para discutir essa transição da AICA e da IANA, né? Como que ela vai ser feita, e as coisas estão quentes agora, porque o prazo é até março do ano que vem, tá? Bom, próxima área é a parte de internet mesmo. Isso aqui é camada de rede, pessoal, principalmente as questões aí ligadas ao IP. Então percebam os grupos aqui, ó. O outro grupo que eu participo é esse 6LoW, que é exatamente o IPv6 sobre as redes que têm restrição. Então, por exemplo, sobre as redes de sensores, tá? Esse é o grupo de trabalho que trata disso. Tem vários outros aqui, principalmente todos esses que tem o 6 na frente, né? Relativos aí a questões do IPv6. É claro que o IPv6 já é um protocolo que é padrão, que já existe, já tem lá as RFCs, mas tem várias questões relativas ao IPv6 que ainda têm que ser discutidas. Por isso que ainda existem, né, esses grupos de trabalho aqui. Então tem coisas aqui sobre, por exemplo, DHCP, que vocês já viram também, questões aqui sobre DNS. Tem uma discussão forte também lá do IETS, o pessoal que trabalha com DNS. Inclusive tinha 2 representantes do NIC-BR participando nesse grupo, que é uma discussão sobre consultas DNS com privacidade. Então uma das coisas aí, né, que geram, por exemplo, a espionagem aí dos governos, né, principalmente dos Estados Unidos, é sobre que sites que as pessoas estão acessando, e eles obtêm esses dados em cima dos servidores DNS, quais consultas são feitas. Então tem tipo um histórico de tudo que a gente acessa nessas consultas aos servidores DNS. Então tem uma discussão, por exemplo, do pessoal criar DNS com privacidade, né? Consultas, por exemplo, criptografadas, para o pessoal não ficar sabendo que sites que a gente está acessando, que consultas DNS que a gente está fazendo, por exemplo. Então tem vários tipos de assuntos, vocês vejam que a lista é grande, são vários grupos, tá, de discussão. Tem a parte aí da área, principalmente o pessoal de infraestrutura, né, tem um grupo aí de operações e a área de gerenciamento. Então também vários grupos de trabalho. Isso aqui, principalmente o pessoal que mexe com provedores, tá? Tem muita gente que vem participar aqui desses grupos, né, porque tem a ver com o trabalho deles. Outro grupo é o pessoal que trabalha com a parte de aplicações em tempo real e a infraestrutura para ter isso. Então a gente já estudou, quem, né, tem aula comigo já estudou também um pouquinho a questão de aplicações em tempo real. Elas são diferentes, elas exigem mais da nossa rede. Então, para a gente efetivamente ter coisas aí em tempo real na internet, né, várias coisas precisam acontecer. Então, para a gente efetivamente trocar, por exemplo, na época de Copa do Mundo, ao invés da gente assistir jogo na televisão, a gente assiste jogo na internet, né? Hoje a gente só assiste na internet quando não tem uma televisão por perto, não é verdade? Por quê? Porque a gente não troca ainda a transmissão do jogo para assistir na internet, se a gente tem a opção de ver na TV. Porque a gente ainda tem um atraso grande na internet, né? Então, seus vizinhos todos vão gritar gol antes de você. Então, a gente ainda não troca, né, a nossa TV para assistir algo ao vivo na internet. Por quê? Porque tem essas restrições aí de ambiente em tempo real. E é o que essa turma aqui discute, né? Questão aí de transmissão de áudio e de vídeo, questão aí de qualidade de serviço na rede, ou qualquer infraestrutura para prover essa qualidade na rede. Então tem várias coisas aí que eles discutem, tá? Outra área aí que é importantíssima, né, a turma que discute as questões de roteamento.
existem ótimos protocolos de rateamento, já tem muita coisa, mas isso também evolui. E tem muita coisa ainda que pode ser feita. Então vejam que tem vários grupos aí, tem um grupo para falar só sobre BGP, um grupo lá do protocolo ISIS, e aí vai. Tem vários grupos aqui para discutir só questões relacionadas aos protocolos de roteamento. Então também é uma área grande aí dentro do IETF. E a última área, quer dizer, a penúltima, né, que ainda tem de transporte. Tem a parte só de segurança também, todos os grupos, aquele que eu falei com vocês do DNS seguro, né, tá aqui, ó, tá? Tem a parte aí de fazer autenticação, questão aí de consultas seguras, então toda a parte de segurança, todos os grupos de trabalho que tratam de questões de segurança estão aqui dentro, né, tem uma área referente a isso e, né, alguns grupos de trabalho sobre isso. E aqui embaixo, chegamos aí na camada de transporte, né? Então é o último grupo para falar aí, né, questões ligadas, por exemplo, ao TCP, RTP, que é o protocolo da camada de transporte aí, principalmente para as aplicações em tempo real. Então percebam que aqui fala de aplicações em tempo real, lá naquele outro grupo também. Então